Projeto aprovar. A aula hoje é sobre abuso de autoridade, lei de abuso de autoridade. Essa aula vai subir para o YouTube. Parte aí especiais. Beleza? Vamos tocar o barco aqui. Lei de abuso de autoridade. Exposição geral aí. Logo no início a gente tem aqui que essa lei ela define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, aqui já é um ponto importante que a gente tem que observar, é que é atribuído a esse servidor um determinado poder, né, pela função que ele exerce, e ele acaba, no caso aí, para infringir essa lei, dolosamente ele vai abusar deste poder que é conferido para ele. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com finalidade específica de prejudicar uma outra pessoa, de beneficiar o próprio agente ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Beleza? Então, aqui essa parte final aqui é muito interessante. Às vezes o cara quer prejudicar, ele detém o poder, aquele poder ali exercido pela própria função que ele tem, conferido pela própria função que ele tem, e por um capricho pessoal, ou por uma satisfação, dizendo, eu tenho poder, então vou te ferrar, ele comete esse crime aí. Esse ponto aqui é muito importante, é um dos mais cobrados em prova. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Beleza? Então, o juiz ali, ele tem um entendimento, ainda que não é um entendimento que os tribunais superiores adotam. Ele tem uma interpretação da lei. Então, esse ponto aí não pode ser entendido como um abuso de autoridade. Galera, claro que a gente não vai pegar aquela situação esdrúxula, né? Que é aquela situação em que, tá escrito ali de forma clara e o cara quer inventar algo para prejudicar outra pessoa. Aí não, aí vai ser configurado. Aqui nós estamos falando de uma divergência, mas de uma divergência no sentido de uma divergência possível, entendeu? De uma divergência possível. Porque, tem coisa que é claramente para prejudicar a pessoa. O cara distorce a lei para prejudicar uma pessoa específica. Então, aí não, aí pode configurar assim abuso de autoridade, se ele tem esse dolo específico aí de prejudicar uma pessoa, beleza? Isso aqui foi o professor Jaime que escreveu essa dica aqui, eu só copiei e coloquei aqui. O abuso de autoridade é um crime de intenção e sempre exige a finalidade especial do agente, ou seja, específica do agente. Inexistindo, não há crime. Se não existir uma finalidade específica, não há crime. Todas as modalidades são a título de dolo, então nós não vamos ter o abuso de autoridade culposo, tem que ser a título de dolo, o cara tem que ter essas intenções aí que a gente leu. O objeto jurídico será a preservação da moral do normal funcionamento da administração pública, dos direitos fundamentais do cidadão previstos na Constituição Federal de 88. Beleza? O Adson. Então, tem que ter uma finalidade, salvo isso aí, a título de dolo, tem que ter a finalidade específica, a gente leu lá, ou prejudicar uma pessoa, ou favorecer a si ou a terceiro, ou por conta de um sentimento pessoal, por capricho, aí vai configurar aí o abuso de autoridade. Beleza? São sujeitos do crime, sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios. Compreendendo, mas não se limitando a servidor público, militar ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, está passando uma moto aqui, membros do Ministério Público, membros dos tribunais e conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público para efeito desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangida pelo caput desse artigo. Beleza? Galera, isso aqui, esses itens aqui, não vai se limitar só a isso, mas é importante que vocês decorem principalmente do 1 ao parágrafo único, mas do 1 ao 6 é o que mais é cobrado. Beleza? Nas provas vem perguntando aí se é a exceção ou não, entendeu? Então é bom vocês focarem nesse artigo
Quando a prova vem fácil, ela vem perguntando só esse rol aí, beleza? Quando a prova vem fácil. Aí, quando ela vem querendo complicar um pouquinho, ela pergunta exceto e coloca um outro cargo ali que não está, beleza? Que não está descrito ou que não pode enquadrar aqui como que pode ser sujeito ativo desse crime de abuso de autoridade, beleza? Então tem que focar nisso aí. Artigo 3º da ação penal. A ação penal nesses crimes, a regra é a ação penal pública incondicionada, beleza? A regra é que é uma ação penal pública incondicionada. Alguém aí que tem um microfone bom aí, fala para mim, a gente estudou ação penal na aula passada. Por que o nome ação penal pública incondicionada? Vitão tá aí, Adson tá aí, Cleito tá aí, Charles tá aí, grande Charles. Fala para mim aí, Rayane tá aí, Tamires, o Flávio hoje está no negócio da Carla, né, no notebook da Carla, que é a esposa dele. Fala aí, por que o nome ação penal pública incondicionada? Ninguém? Que não precisa de representação. Beleza. Flávio mandou rumo a 80% de aprovação. Isso aí. O Vitor falou assim que não precisa de nenhuma condição, então, para que mova a ação. Quem é o titular, Vitor, dessa ação penal pública incondicionada? Em regra. Ministério Público. Ministério Público é o titular da ação penal pública incondicionada. E vocês viram na aula passada, e aqui vai se repetir no parágrafo 1º, se o Ministério Público não fizer nada, a gente pode entrar com a vítima aí, pode entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Ela pode entrar com a ação privada subsidiária da pública, se ela não for intentada no prazo legal. Aqui o Ministério Público não faz nada dentro do prazo. Qual prazo é esse? O prazo é de 6 meses, contado da data que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. A gente tem que entender o seguinte, olha, o Ministério Público perdeu o prazo lá, não entrou com a ação, a parte entrou com a ação penal privada subsidiária da pública, mas vocês têm que entender o seguinte, o Ministério Público ele fica sempre ali do ladinho, e ele pode aditar a queixa, ele pode oferecer uma denúncia substitutiva, pode intervir em todos os atos do processo, pode interpor recurso, beleza? Por quê? Porque ele é o titular da ação penal, beleza? Então ele fica ali acompanhando tudo. E ele pode retomar como parte principal, beleza? Salve isso daí. Isso aí ajuda vocês aqui e ajuda vocês em qualquer situação que trate de ação penal privada subsidiária da pública, beleza? Porque isso aí é padrão. O Ministério Público vai estar sempre do ladinho olhando. Fez qualquer errinho, deu qualquer molezinho, ele assume, ele faz alguma coisa, entendeu? Porque ele é o titular da ação penal. E esse prazo é de 6 meses. Beleza? Efeitos da condenação. Efeitos da condenação. Eu deixei só o texto da lei mesmo. O slide lá do professor Jaime está bem mais ilustrado, depois vocês peguem lá. Entendeu? Talvez vocês gostem mais dos desenhozinhos e tal. Eu prefiro mais o texto de lei, e normalmente o que vai cobrar é o texto da lei. Galera, tomem cuidado. A banca pode tentar confundir efeitos da condenação com esse artigo aqui, ó. Penas restritivas de direitos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Efeitos da condenação. Um efeito da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar pelo dano causado pelo crime, né? Indenizar o dano causado pelo crime. Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença um valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Aqui a vítima vai pedir o valor mínimo aí, beleza? O valor mínimo de indenização que o juiz criminal vai impor. Vocês têm que entender que esse valor é um valor mínimo. Se a parte não concordar, ela pode mover uma ação civil visando aumentar esse valor. Porém, com essa sentença, por exemplo, o juiz criminal determinou a indenização de 10 mil. Com essa sentença, o juiz civil não pode abaixar isso e dar 5 mil só. O juiz só pode ou manter o valor ou dar um valor maior. Beleza? Show? Salve isso daí. Outro efeito da condenação, inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos.
Cuidado, tudo que tem prazo, tudo que tem esses números, essas datas, esse tempo, é muito cobrado. A banca vai tentar colocar de 1 a 10 anos, de 1 a 6 anos. E o prazo dessa inabilitação é de 1 a 5 anos. Beleza? Outro efeito aí é o efeito da perda do cargo, mandato ou função. Parágrafo único. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3, que é a inabilitação, e o 3, perda do cargo, mandato ou função, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos. O juiz deve declarar isso em sentença, motivar por que ele decidiu daquela forma. Então, tem 2 pontos aqui. Tem que ser reincidente e o juiz tem que declarar isso na sentença, não é automático. Beleza? Show? Show de bola. Vamos avançar. Salva principalmente esses pontos que estão grifados aí de amarelo, hein? Presta atenção, redobra a atenção. Daqui a pouco a gente vai para as questões. As penas restritivas. Nós já tratamos lá dos efeitos de uma eventual condenação. Agora nós estamos tratando das penas restritivas de direitos. Quais são as penas restritivas de direitos aqui nesta lei? As penas restritivas de direitos, as penas restritivas de direitos substitutivas das penas de liberdade previstas nesta lei são, primeiro, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Segundo, suspensão de exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens, como se fosse uma suspensão, né? Como se fosse, não, é uma suspensão, desculpa. De 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Beleza? Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente. Pode aplicar 2 penas aqui, restritivas de direito, se o caso pedir. Beleza? Então, ela pode ser aplicada de forma autônoma ou cumulativa. Beleza? Aqui, professor Jaime também, as penas civis, penais e administrativas pode acumular entre si, isso que eu acabei de dizer. Faz coisa julgada no cível e no administrativo a sentença penal que reconhecer a excludente de licitude. Ou seja, reconhecer que aquela pessoa atuou daquela forma ali, mas com base numa excludente de licitude. Aqui vai fazer coisa julgada lá no processo administrativo e na eventual ação cível. A gente tem uma ideia de que o que é julgado no processo penal, por se tratar de direitos mais sensíveis, em regra, ele tem um peso maior em eventuais ações. Então, a gente tem que entender o seguinte: excludente de licitude pode influenciar no cível e no administrativo. O cara é absolvido por negativa de autoria, o cara não é o autor daquele fato, também vai refletir no cível e no administrativo, beleza? Inexistência do fato também vai refletir, ou seja, no cara não existiu aquele fato ali não existiu. Isso aí vai refletir na esfera civil e administrativa, beleza? Vai fazer coisa julgada. O que é fazer coisa julgada? O que é fazer coisa julgada? Ou seja, tudo que estiver tramitando no administrativo e no civil vai acabar ali. Por quê? Porque lá no criminal foi reconhecido que o cara agiu em legítima defesa. Ou lá no cível, o cara estava querendo uma indenização e foi reconhecido que o cara não é o autor daquele fato. Beleza? O réu ali, que estava sendo acusado de abuso de autoridade, foi reconhecido, saiu uma filmagem lá que não foi ele que bateu no preso. Beleza? Não foi ele que bateu no preso, é modo de dizer, né? Não foi ele que cometeu um dos crimes que a gente vai ver lá contra o preso. A gente vai ver os crimes já já. Falei bater no preso de forma bem genérica. Beleza? Dos crimes, já chegamos nele. Primeiro crime aí do artigo 9º, eu vou falar só os principais. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que dentro do prazo razoável deixa de... O juiz recebeu uma prisão que é manifestamente ilegal. Está participando da audiência ali, o juiz naquele momento... Ele não liga, fala, tô nem aí, é ilegal, vamos deixar tocar o barco. Ele deixa de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Cuidado, a banca pode trocar aqui, dizer que essa prisão era ilegal, mas ela não era manifestamente ilegal, e o juiz ali na hora
se ela tem que ser manifestamente ilegal. O juiz tem que olhar e falar, calma aí, pô, essa prisão é ilegal. Eu vou relaxar ela. Se o juiz não fizer isso no prazo razoável, na primeira oportunidade que ele tem, ele pode responder por abuso de autoridade. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar, deixar, né, de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, ou conceder liberdade provisória quando manifestamente incabível. Aqui, o juiz analisou... Olha, a gente tem que lembrar, galera, isso aí eu falo, eu sei que vocês que sonham com essa área policial, vocês não gostam muito, mas a prisão, ela é a última ratio. A prisão, ela é a última medida. O juiz olhou, verificou que cabe a liberdade provisória com ou sem fiança, ele tem que conceder. Beleza? Ele tem que conceder, ou ele pode incorrer aqui nesse crime do artigo 9º, incorrer nas mesmas penas aqui do artigo 9º. Indeferir, liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Olha só, o cara foi preso de forma ilegal, tá preso lá de forma ilegal, o juiz manteve, chega lá no desembargador, o desembargador vê que o negócio é ilegal, e o desembargador mantém a prisão. Entendeu? Nega a liminar, fala que não é caso de liminar. Gente, uma prisão ilegal, ela sempre é urgência. Teve um advogado que falou, o processo penal em si, ele é sempre urgente. Foi o Cacai, né? Grande advogado criminalista, Cacai. O processo penal em si, ele sempre é urgente. Beleza? Sempre vai ser urgente. O crime formal se consuma mesmo que essa prisão do caput não seja executada. Beleza? Ou seja, o juiz decretou a prisão manifestamente ilegal, não foi executado, mas tem um decreto ali do juiz, uma ordem do juiz, decretando aquela prisão que é ilegal. Beleza? Ou, às vezes, eu estou falando uma prisão ilegal decretada pelo juiz, mas vamos supor que, às vezes, o delegado aí, usurpando de uma situação, ele vai lá e quer prender o cara de forma ilegal, também pode incidir aqui. Beleza? Isso aqui é uma observação que o professor Jaime deixou, esse de azul aí. Beleza? Outro crime é do 10, decretar a condução coercitiva de testemunho ou investigado manifestamente descabível ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Galera, quando isso aconteceu com maior frequência? Decretar a condução coercitiva de testemunho investigado, inclusive teve uma decisão, disso aí gerou uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade aí das condições coercitivas aí do investigado, né? Isso aconteceu muito no âmbito da Operação Lava Jato. A pena é detenção de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Então, foi decretado lá uma condução coercitiva. Não é o caso para condução coercitiva. E aí foi decretado, nem intimou o cara. Já. Por quê? Porque nós tivemos, nessa época da Operação Lava Jato, a ideia dos processos midiáticos. Às vezes não interessava se você era culpado ou inocente. Interessava mais deixar a Polícia Federal na sua porta. Por quê? Porque para os seus vizinhos, você já estava julgado. Os seus vizinhos, você já era criminoso e criminoso grande. Porque o pessoal vai falar bem assim, pô, não foi nem a Polícia Civil que veio aqui. Quem veio foi a PF. Eles falam nem Polícia Federal, não. Eles falam, a PF está lá na porta. O cara é criminoso grande. E aí, apenas para conduzir o cara, dizendo que podia ter intimado o cara talvez queria ir lá explicar o fato, mas não foi intimado, não foi notificado, e aí gerava aquela situação midiática para o cara que, não vou falar assim, para nós também, né, que mora nós que moramos na favela, vai gerar uma grande repercussão. Mas para o cara que mora em Alphaville vai gerar uma repercussão bem maior, né? Que a vizinha. Não pense que Alphaville, eu estou falando Alphaville, é modo de dizer, né? Não pense que esses locais de luxo aí não tem os vizinhos fofoqueiros. Tem os juízes, né? Os juízes que são vizinhos lá, os juízes populares. E não interessa no final, eles não vão ficar para acompanhar o processo. Se você é culpado ou inocente, você já está condenado. Beleza? Os artigos que não tiver aqui é porque eles foram vetados. O 11 mesmo foi vetado. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza? Vou pular aqui já o terceiro, que é o que eu acho assim, tem mais relevância, depois vocês vão ler com calma. Deixar de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e dos nomes do condutor e das testemunhas. Galera, a gente tem que entender que o cara, quando vai preso, ele recebe ali a nota de culpa. Por que ele está preso ali, qual foi o crime, tal, quem conduziu aquilo ali, tal, quem testemunhou aquilo ali. Isso aí, no prazo de 24 horas, tem que estar na mão dele. Beleza? Não fez de forma dolosa, claro,
vamos supor que foi entregar nota de culpa na correria, caiu, não observou tal. Aí não entra, não configura como abuso de autoridade. Mas o cara fala, não vou entregar para esse cara, deixa ele sofrer ali com a ansiedade dele um pouquinho. Prolongar a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após o recebimento ou de prover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Isso aqui, para vocês que vão ser policiais penais, tem que tomar cuidado. Às vezes vocês vão receber lá a informação que tem que liberar aquele cara, mas aí vocês dolosamente, eu estou falando para vocês, dolosamente, vocês falando assim, pô, vamos deixar esse cara preso aqui, mas não um dia, vamos deixar ele preso mais algumas horas aqui, entendeu? Não vamos executar lá agora, não. Deixa ele se ferrar um pouquinho, que eu não gosto daquele cara, não. Entendeu? Não, depois a gente vai lá no final da noite, lá a gente leva e libera ele, que aí vai ter mais dificuldade para ele conseguir ir embora, entendeu? Então, estou dando exemplo, tá? É fictício. Não estou dizendo que os senhores vão fazer isso mesmo, porque se vocês estão aqui, vocês são alunos do projeto aprovado, vocês estão aqui para ser bons servidores públicos, né? Não é essa galera que não tem compromisso com nada, não. Vocês vão fazer a diferença. Pelo amor de Deus, vão envergonhar o professor, não, né? Veio o projeto. Isso aqui, constranger preso ou detento mediante violência ou grave ameaça, ou redução da sua capacidade de resistência a exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, produzir provas contra si ou contra terceiros, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. Então, além disso, você pode responder pela pena aí que culminou a violência. Pois não, Luciano? Boa noite, professor. No caso, a Polícia Civil que prendeu o Marujo lá em Vitória, eles botaram ele atrás no carro exibindo. Configura isso daí? Então, pode configurar. Hoje em dia a gente tem uma redução dessa exposição. Aí vai muito do Ministério Público apurar essas condutas, vai muito da própria defesa desse cidadão aí também, informar o Ministério Público e tal. Tem aquela máxima de liberdade de informação, direito à informação e o direito à privacidade, mas aqui se foi de forma dolosa, para expor mesmo, tal, mediante violência ou grave ameaça, aí pode configurar sim, beleza? Aí pode configurar sim, independente, porque é um grande criminoso ou não. Galera, a gente tem que entender o seguinte, os crimes do cara definem ele como criminoso, depois que ele é condenado e tal, transita em julgado, tudo, mas a gente tem que entender o seguinte, isso retira alguns direitos dele, entre eles o direito à liberdade, a privação da liberdade, algumas penas restritivas de direitos, mas demais direitos, a gente já estudou isso, demais direitos não são afetados, dependente de quem seja. Pô, hoje tá na moda aí, que tá até na Netflix, Maníaco do Parque, né? Agora tá na moda aí, Maníaco do Parque. Cara, cometeu crimes bárbaros. Deixou de ser pessoa humana? Não. Deixou de ter alguns outros direitos que não foram afetados pelos efeitos da pena. A gente viu sobre os efeitos primários e efeitos secundários da pena. Deixou de ter outros direitos? Não, tem que ser respeitado. Beleza? Inclusive ser chamado pelo nome, e entre outros. Beleza? Vamos avançar para a gente ir para as questões. Artigo 15, constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardá-lo sigilo. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Que incorre na mesma pena quem prossegue no interrogatório, ou seja, avisado. Teve uma juíza que ela falou para a promotora, doutora, eu estou avisando que a pessoa tem um direito ao silêncio, doutora, ela não precisa depor. Aí, por último, ela falou, doutora, a senhora vai incorrer em abuso de autoridade, porque ela não é obrigada a responder a senhora. A juíza avisando a promotora, doutora, se a senhora continuar, a senhora pode incorrer em abuso de autoridade. Ou seja, iniciou um interrogatório, a pessoa não quer, você não pode forçar a pessoa de forma dolosa, você não pode forçar a pessoa a falar aquilo que ela não quer, beleza? De pessoa que tenha decidido exercer seu direito de silêncio, aí a gente tem que entender que o silêncio pode ser parcial também, ela pode responder só as perguntas
de quem ela tem interesse, a gente já sabe disso, ou seja, eu só tenho interesse de responder as perguntas do advogado. É um direito ao silêncio parcial. Hoje, por motivo de ter muitos processos anulados, a maioria dos juízes já estão percebendo. Olha, o direito parcial existe, o direito ao silêncio parcial existe. Não concordo, mas existe. São coisas... Eu não concordo com muita coisa, mas eu sei que existe, eu tenho que respeitar. Beleza? De pessoa que tem optado por ter assistida por advogado ou defensor sem a presença do seu patrão, ou seja, forçar a pessoa a ser ouvida, a gente tem que entender que isso aqui pode se estender para o ato do inquérito policial, porque às vezes o patrão está vindo, o delegado bota pressão para o cara falar logo, na intenção de prejudicar o cara mesmo, pode ser incluído aqui como abuso de autoridade. Beleza? Deixar de identificar-se ou identificar falsamente ao preso por ocasião da sua captura ou quando deva fazê-lo durante a detenção ou prisão. Os senhores gostam muito de fazer isso. Eu falo senhores brincando. Os senhores gostam de tirar ataque e tal. O professor David Batista Cândido. Os senhores vão lá e tampam, né? Ou tira a identificação, e o preso pergunta lá quem foi que me prendeu e tal, e o cara se identifica falsamente ou não se identifica. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Claro que isso aí é de forma dolosa, né? Às vezes, isso aí não pode, exemplo, tá correndo lá e a tarja caiu. Aí não, tô falando tarja, mas Charles aí, Cleiton, Vitor, que são da área aí, entre outros, Suave, eu não sei o nome, eu tô falando tarja, mas é modo de dizer. Talvez tenha outro nome técnico. Perdoa a falta de técnica do professor nesse caso. E pode corrigir aí no chat ou no áudio mesmo, beleza? E aí deixa cair lá, isso aí não foi dolosa, pode ter sido culposa, pode ter sido um desleixo, deixou cair, beleza? Escorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixe de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Beleza? Aqui, a mesma coisa. No interrogatório ali, o cara não quer se identificar por algum motivo, que a gente não sabe qual, ou se identifica falsamente. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir para prestar as declarações. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Famoso QRA. O Charles falou, famoso QRA. Tô aprendendo, tá vendo? Tarja mesmo, o Vitor falou. Beleza. Tarja ou QRA. Tô aprendendo. Galera, aqui, presta atenção no seguinte detalhe. Se for no período noturno, flagrante, pode ouvir o cara. Se não for em flagrante, mas no período noturno, ele não tiver assistido, aí não pode. E se ele tiver assistido? Se ele tiver assistido, ele tem que consentir em prestar as declarações. Beleza? Quando tem um curso especializado e tem um número e não o nome. Quando tem um curso especializado, tem um número e não o nome. O famoso 01. Ah, tá, mas aí no curso ou na atuação? Tem como identificar, né? Tem como identificar. Eu falei nome, mas tem que ter como identificar o cara. Se tiver como identificar, tá suprido aí a necessidade. Eu entendi, Charles. Muito interessante. Tô aprendendo aí. Depois que faz o curso, é usar o número no dia a dia. Entendi. Então vai ficar 01, 02, exemplo, né? Entendi. Entendi. Mas aí tem como identificar que foi o 01 que me forçou a depor. Né? Sem a presença do meu advogado. Artigo 21. Manter preso de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observando o disposto na Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.069 de 90. Galera, olha essa notícia aqui, ó, mandei para vocês aí. Olha essa notícia. Supremo mantém punição da juíza que deixou a adolescente presa com 30 homens. Galera, não interessa o crime que essa adolescente... Já tem a situação complicada, né, Vitor? Que é adolescente. Já tem outra situação. Se não me engano, era uma menina, né? Isso aí, era uma menina. A adolescente, ela ficou presa com 30 homens. Presa é adolescente, né? Se fosse adolescente, fosse um rapaz, seria preso.
30 homens, aí, uma menina. Vamos colocar aí 16, 17 anos. 30 homens. Eu deixei aqui porque isso tem que ficar registrado, cara. Você vai pro YouTube, tem que ficar registrado. A notícia do Extra. Cara, olha a irresponsabilidade. Não interessa o crime que essa adolescente... crime não, ato infracional, desculpa. Olha o erro que o professor está cometendo. É por causa da emoção. Fiquei emocionado, deixei de ser técnico. Não interessa o ato infracional que essa adolescente cometeu. Cara, uma adolescente com 30 homens. É muita doideira, né, bicho? É muita loucura. É o sistema judiciário brasileiro. Dos defensores da pena de morte. Tem gente que defende a pena de morte ainda, com você tendo juízes nesse calibre. Aí daqui a pouco vai botar gente lá na cadeira elétrica, se tiver pena de morte. David tá condenado à morte. Tá usando uma gravata, tá usando um terno desbotado, tá condenado à morte. Invadir ou adentrar clandestinamente, ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante em imóvel alheio, suas dependências, ou nele permanecer, ou seja, entrar, ou depois que você entrou, permanecer, porque às vezes você tem até autorização para entrar, mas não tem, daqui a pouco a pessoa muda de ideia e não quer que você permaneça ali. Nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Os juízes, eles estão assim, usando um modelinho padrão dos mandados, já colocando lá no final assim, ó, para quando cumprir os mandados de prisão ou de busca, observar os direitos e garantias fundamentais das pessoas que moram ali e do próprio preso ou investigado, porque eles estão tirando deles fora, entendeu? Aí se você quer ser o herói e fazer do seu jeito, você pode se ferrar e o juiz vai tirar o deles fora na hora, falando, não, eu botei aqui que era para observar os direitos e garantias fundamentais de todo mundo. Eles fizeram porque eles decidiram assim. Incorre na mesma pena, na forma prevista do caput desse artigo, quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel, às suas dependências. Aqui é aquela situação em que o policial, ou agente de segurança pública, ou a autoridade, que seja, ela força o cara a permitir a entrada. Beleza? Ela coage o cara a permitir a entrada. Beleza? Então, não é uma entrada livre. O STJ está pegando muito pesado nisso. Está dizendo que para entrar você vai ter que ou filmar, ou ter a declaração por escrito, e por aí vai. Também vai incorrer nessas penas quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Beleza? Quem cumpre após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Aqui é uma ideia daquela que a gente já tem da própria inviolabilidade do domicílio, as exceções, né? Flagrante delito, prestar socorro, desastre, beleza? Então, se tiver essa ideia, você já salva que não vai ter crime de abuso de autoridade. Beleza? Não está inserido aqui na lei de abuso de autoridade. Artigo 23, isso aqui também é interessante. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado e lugar de coisa ou pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Galera, quem lembra de cumprir mandado e muito. Isso aí, cumprir mandado e muito. Entendi. Show de bola, Charles. Charles está na GCM Viana, né? GCM Viana. Galera, vamos lembrar o seguinte. O que está dizendo esse artigo aqui? Quem lembra de uma situação em que os policiais eles fizeram a merda lá em São Paulo e depois eles estavam colocando arma, entendeu? Movimentando o corpo, tentando falsear ali. É uma situação... Ali eu acho que até é algo mais grave. Mas é uma situação assim, exemplo. Aqui o agente ele fez algo errado e ele tenta de forma artificiosa, ele tenta burlar o negócio, entendeu? Ele tenta maquiar o negócio ali para eximir a sua responsabilidade ou para jogar a responsabilidade para o terceiro, entendeu? O cara não quer assumir a responsabilidade dele e aí ele só pode sofrer a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Lembra que isso aí tem que ser de forma dolosa, sempre dolosa. Beleza? Depois vocês vão ler os demais incisos aí.
Constranger alguém sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada, a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local e o momento do crime, prejudicando a sua apuração. Galera, desculpa o que eu vou dizer aqui, mas eu consigo visualizar muito isso aqui numa prova da PPRJ, PMRJ, uma questão sobre esse artigo aqui, não sei porquê. PCRJ, consigo visualizar muito uma questão nesse sentido aqui, do artigo 24, beleza? Porque PMSP também, beleza? Aqui do Espírito Santo pode ser que caia, mas a chance não é tão alta. Então, o cara chega lá, o cara já sabe que aquele cara morreu, ele já tem a ideia que aquele cara morreu, é visível. Mas ali, como ele que operou aquela situação ali, ele quer favorecer alguém e tal, ele leva lá para o hospital para dizer que morreu lá, entendeu? Ou morreu a caminho. Aqui é uma forma de... Aqui a pena é de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Beleza? Depois vocês vão ler tudo. O arquivo já vai ficar na pasta. Daqui a pouco vai subir para a pasta, a videoaula vai para o YouTube. Vou mandar o link para vocês. Galera, aqui não tem como. Grava o que eu estou dizendo para vocês. Uma questão é dessa lei, na prova de qualquer prova que vocês fizerem. IASES, Polícia Penal, Polícia Civil. Então, professor, eu não estou estudando essa lei. Você vai perder uma questão. Eu já vi muito isso na UPA, quando eu trabalhava como vigilante. O Adson está confirmando. O cara chegava lá já com o cara morto, já, né, Adson? Só para... ai. Requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Dolosa. Claro que você tem que entender que isso aqui tem que ser feito de forma dolosa. O cara só quer prejudicar o outro mesmo e instaura um procedimento. Beleza? Aí vai ter a pena aí de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza? Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada. Porque a própria ideia da sindicância ou da investigação preliminar sumária já é verificar se tem mesmo ou não esse fato, entendeu? Não gera uma consequência maior se não tiver, é para verificar se tem ou não. Aqui não, aqui você sabe que não tem, você que é a autoridade ali, você vai e instaura esse procedimento, ou requisita, sabendo que não existe aquilo ali. Artigo 28. Isso aqui também aconteceu muito no âmbito da Operação Lava Jato. Então, pode cair na sua prova. Então, a chance maior. Divulgar a gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena de 1 a 4 anos e multa. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Galera, aqui o juiz aqui, eu vou falar juiz, o juiz aqui, ele pega os trechos da investigação e coisa que não tinha nada a ver e joga lá para mim, tipo. Ele vai e divulga aquilo ali. E aí você está investigando o crime de lavagem de dinheiro e você pega o cara conversando com a amante. Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? O cara conversando, marcando um encontro com a amante. Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Adultério deixou de ser crime. Então, não tem nada a ver. Então, o cara faz isso aí justamente para expor o investigado, para ferir a honra do investigado. Beleza? Artigo 29, prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Que é o cara que vai lá e ele não quer emprestar informação nenhuma, ele quer prejudicar o cara, entendeu? Às vezes ele faz isso até pro advogado mesmo. Esse procedimento aí é não sei o quê, mentindo. Cria história. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena de 1 a 4 anos e multa. Que eu acho baixa essa pena. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Aqui o cara vai e entra ali instaura, né, dá início a uma persecução penal, aí um Ministério Público, um processo civil, né, algo que pode gerar uma punição civil ou administrativa, sabendo que aquele cara não fez nada, velho. Sabendo que aquele cara ali não cometeu aqueles fatos. Beleza? Aqui também é crime de abuso de autoridade. Artigo 31.
estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para a execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Aqui, cara, a ideia é eu vou falar torturar, grosso modo, a ideia é torturar o cara com um procedimento que não tem fim. Beleza? O cara está sendo investigado, nunca acaba aquela investigação. Beleza? Anos e anos e nada, mas continua ali. Beleza? Rolando, continua rolando e nada. O Estado com toda a força, e aí o advogado também Cacá fala, se o Estado com toda a força não consegue produzir a prova, isso aí não pode ser ad eterno. Beleza? O cara não pode ser investigado ad eterno. Beleza? Por exemplo, o cara tem filho, neto, bisneto, e o cara ainda está sendo investigado lá. Sem prazo, sem nada. Então, não pode. Também, se for de forma dolosa, vai ser crime de abuso de autoridade. Aqui é o que eu aposto, botei maiúsculo, vou grifar para vocês aqui, ó. Eu aposto para vocês em prova, tá? Eu aposto que vocês em prova, esse aqui. Pode apostar não, pode dizer aposto, tá? Não aposto não. Mas eu acredito que vai estar em prova esse aqui, tá? Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativo, assim, impedir a obtenção de cópias, ressalvados nos casos de peças relativas a diligências que ainda estão em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo o sigilo é imprescindível, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aqui é o famoso tentar prejudicar o trabalho do advogado. Em regra, é isso aí, para prejudicar o réu também. Aqui você chega lá, e aconteceu comigo recentemente, mas ali eu acho que não foi dolosa, chegar lá e falar que os autos estão na sala do escrivão, os autos estão na sala do investigador, os autos estão na sala do delegado, e o delegado não está aí. Cara, é inadmissível. É inadmissível, e a gente briga por vocês aí, operadores de segurança pública, a gente briga por país de primeiro mundo, a gente fala tanto que quer as penas lá dos Estados Unidos, quer viver nos países de primeiro mundo aí, mas a gente tem que entender que não é só ônus e não é só bônus. Né? Tem os dois. Viver num país de primeiro mundo requer que a gente se comporte como um país de primeiro mundo. Garanta direitos aí à defesa, garanta acesso ao que está já no inquérito. E hoje, infelizmente, muitos investigadores, fica a minha crítica aqui, há muitos investigadores que acham que tem que tomar partido de algum lado. Né? Não tem, ele tem que fazer o trabalho dele, apurar, e se o cara for inocente, vamos supor que você impeça o acesso do advogado aos autos e o cara é inocente, o cara não cometeu aquilo. Você está atrapalhando a justiça. Se o cara cometeu e você atrapalha, vai gerar nulidade. Você está cometendo injustiça também, porque o cara que cometeu vai ficar solto. Porque até para condenar precisa do advogado do defensor público. Se não tiver, não tem processo, vai ser nulo. Entendeu? Então tem que ter. O cara tem que ter o direito de defesa dele para que tenha uma condenação. Você entendeu? Então não faz muito sentido. E aí fica a minha crítica a quem tem essa postura. Por isso que eu creio que vocês, como futuros servidores públicos aí, da área de segurança pública, vocês não vão se comportar dessa maneira. O advogado chegou, trata bem, com respeito, vocês vão ser tratados também. Se o cara for folgado, vocês conversem com ele para mudar a forma de tratamento, mas tratem com respeito, respeitando a dignidade da profissão, e porque até para o cara ser condenado, ele vai precisar do advogado, não tem jeito, beleza? Juiz tem uma função, o Ministério Público tem uma função, e o advogado, o defensor público tem a outra função, então tem que ter, não adianta. Aqui eu vou pular, artigo 33 não tem tanta... Tá, não, sim, vocês têm a mania disso aí também, ó. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive do dever de fazer ou não fazer sem expresso amparo legal. Aí também é abuso de autoridade. Aqui é aquelas ordens que vocês têm mania de dar aí, de vou ali, quando eu voltar aqui com a viatura, eu não quero ver vocês mais aqui. Vocês podem incidir em abuso de autoridade. Beleza? Show? Incorre na mesma pena quem utiliza cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.
Ah, eu sou agente público aqui, eu sou servidor público, eu vou passar na frente de todo mundo, eu sou... Não, você pode incidir em abuso de autoridade também, beleza? É a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Já estamos chegando nas questões. Hoje eu falei que a aula é mais rápida. Aqui, demorar demasiadamente e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, que é os desembargadores, ministros, né, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Se for de forma dolosa, aí, né, de 6 meses a 2 anos e multa. Aqui vocês têm que tomar cuidado do seguinte, que às vezes a causa é complexa. A causa é complexa e os desembargadores demoram mais. Os juízes, ministros, eles vão demorar mais. Os juízes, quando for em turma recursal, eles vão demorar mais para analisar. Não estou dizendo nesse caso que a causa é complexa. Aqui é um caso em que o cara faz para prejudicar o cara mesmo. Charles, desbloqueio do telefone entraria no 33? Desbloqueio forçado, você diz, né? Exigir informação, cumprimento da obrigação legal que deve fazer. Se for aquela situação dolosa, né? Você faz. Porque lembra que tem que ter tempo dolo, né? Às vezes o cara nem conhece direito, o cara tá na instituição. Galera, pasmem. Tem cara que ele tá na instituição, mas ele não faz um estudo do direito, ele só faz para passar ali, e ele não tem conhecimento de nada. O que mandar fazer, ele vai fazer. Em tese, entendeu? E aí, se for de forma dolosa, o cara fizer, entraria sim. Uma obrigação aí não é você não pode exigir uma informação ou um cumprimento de obrigação, que aquilo ali não é amparado por lei, não tem amparo legal. Você exigir que o cara desbloqueie o aparelho do telefone, pegar o dedo dele, encostar ali, fazer ele desbloquear de forma forçada, pode entrar assim no 33. Beleza? Muito bom, Charles, seu questionamento. Aqui, aplica-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei, o que couber do Código de Processo Penal e também o que couber da lei de juizados, beleza? Então vai ser um processo célere, o que for possível aplicar da lei 9.099 de 95 vai ser aplicado, beleza? Essas partes grifadas são uma parte que vocês vão fazer revisão antes da prova, tá? Essas partes de amarelo aí sempre vai estar assim o material de vocês, ou de amarelo, ou de azul. É a parte que normalmente é cobrada e a gente vai ver agora. 10 questõezinhas rápidas, questões pequenas, médias e pequenas, umas 2 grandes, e a gente vai iniciar a partir de agora. Eu quero a resposta no chat, não quero a resposta aqui no áudio, eu quero a resposta no chat, rapidinho aí, a gente tem 10 minutos. Vamos lá. Não vou ler não, hein? Essa daqui é grande, mas dá para responder tranquilo. Eu quero a resposta aí no chat. Enquanto isso, eu vou pegar mais água aqui. E aí, galera? Carla Moraes, que é o Flávio, disse assim, Flávio falou assim, eu posso estar errado, mas eu vou de B. O Vitor disse, eu vou de B. Vitor Sardinha também disse, eu vou de B. O Kiri falou, eu vou de B também. Tá todo mundo indo de B aqui. Carlos botou, Flávio colocou efeito manada. Raiane falou que vai de B. Charles foi de B também. De Anderson foi de A. Galera, olha só. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada? Não, eles são de ação penal pública incondicionada. A regra é essa. Ação penal pública incondicionada. A gente viu isso lá no início da aula.
E eu perguntei, o que é ação penal pública incondicionada? Que não depende de representação. Condicionada é porque depende de representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça. Beleza? Aqui não. Aqui é incondicionado. Então, essa A está errada. A letra B é o gabarito. Beleza? Pode ser admitida a ação penal privada, subsidiária da pública, se não for intentada no prazo legal, ou seja, o Ministério Público não fez nada. E lembra, o Ministério Público ele pode editar queixa, ele pode oferecer uma denúncia substitutiva, pode intervir em todos os atos, pode retomar como o autor principal da ação, beleza? Salve isso daí para a sua prova. Texto de lei. A lei de abuso de autoridade, na prova, é texto de lei. É lei pequena. 30, 35 artigos, coisa assim. 33, 35 artigos. Então, coisa pequena. Uma questão, beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem 2 ou 3 questões só dessa prova. Abadiânia, Guarda Municipal de Abadiana. A banca foi Funatec. Eu quero a resposta. Resposta rapidinha aí, galera. Texto de lei. Luciano foi de C. Valquíria também foi de C. Vamos ver com essas questões da Abadiane aí, da Guarda Municipal de Abadiana, se vocês seriam guardas municipais lá. Em Abadiana. Aqui está querendo saber o seguinte: quem é considerado sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, do artigo 2º? Está todo mundo de letra C. Essa questão tem um probleminha aqui que depois eu vou olhar, mas não vou levantar polêmica agora, mas o gabarito dela realmente, para quem respondeu aí, letra C. Beleza? Gabarito letra C. Aqui pega, hein? Aqui é cobrança de pena. Qual é a pena prevista para quem deixa de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, de acordo com o artigo 12? Aqui nem eu vou lembrar. Eu quero saber do artigo 12 da Lei de Abuso de Autoridade. É covardia cobrar isso aqui. Covardia cobrar isso aqui. O cara deixou de comunicar. A prisão aí. Aqui a gente tem uma questão aqui que ela meio que anula a outra, né? Tem uma questão que diz que é de 1 a 4 anos em multa, a outra diz 1 a 4 anos sem multa. Mas as duas pode estar errada também, e aí no seu gabarito, né? O Vitor falou que é a letra A. Vamos lá. Só o Vitor que vai responder aí. Letra A, 1 a 4 anos em multa. Letra B, de 6 meses a 2 anos em multa. Letra C, detenção de 3 meses a 1 ano em multa. Letra D, detenção de 1 a 4 anos sem multa. O Vitor Sardinha foi aí, ele deve ter lido a A e a D e já jogou na A. Ou ele leu lá o artigo, não sei. Mas vamos ver se está certo. Cadê vocês? Questão rápida essa daí, hein, galera? Pena é covardia. Cobrar pena é sacanagem. Só o Vitor Sardinha que vai responder aqui. Ah, não, desculpa, é porque eu travei cá em cima. Tá todo mundo indo de... Desculpa, é porque eu travei lá em cima Perdão, travei lá em cima o chat. Vitor Sardinha A, todo mundo A. Não, Luciano B, Franciele B. Luciano B, Franciele B. Galera,
Quem marcou letra B acertou. A pena é de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza? Pena de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos lá. Covardia cobrar pena, né, bicho? Covardia. Vamos lá. A mesma prova, mesma banca, mesmo cargo. Eu quero saber aí quais das seguintes ações constituem o crime de abuso de autoridade, né? Descrito na lei. Fala para mim aí. Define aí um crime que está lá na lei de abuso de autoridade. Aqui é por eliminação, por questão lógica. O Bruno falou bem assim que a letra... Não, Bruno não. Bruno já tinha respondido na outra, né? Vai lá, 57 agora, 19,57. A gente tem que tomar muito cuidado com palavras restritivas. Apenas, exclusivamente, só esse, este, exclusivamente este. Então tem que tomar cuidado com essas palavras, tá? Travei de novo o chat, desculpa. Tá todo mundo indo de A, quase todo mundo indo de A, né? Rayane falou que é C. Prestar informação falsa apenas sobre procedimento policial, com o intuito de auxiliar nas investigações. Cuidado com as palavras restritivas, hein, Ryan? Apenas, isso apenas aqui. Cuidado. Já o Anderson disse que a letra A, deixar de identificar-se ao preso por ocasião da sua captura. Galera, gabarito letra A, beleza? Gabarito letra A. Show? Gabarito letra A. A mesma prova, vamos lá. Oi? Me explica, sei lá, que eu não entendi, não. Eu explico. Deixa eu só achar o artigo aqui. Deixa eu achar aqui na lei logo. A C está dizendo o que é, calma aí. A C, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Né? A C está dizendo, você colocou prestar informação falsa. Esse apenas aí que matou, você quer ver? Ó, prestar informação. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar. São vários, não é apenas policial, não. Cuidado, toda vez que você, já falei para vocês, pegou uma questão, tem palavras restritivas, já acende o alerta. Tem palavras restritivas, já acende o alerta, entendeu? Já acende o alerta. Se você pegou palavras restritivas na questão, acende o alerta, beleza? Quais são os efeitos da condenação previsto no artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade? Mesma prova, mesma banca. Eu quero saber o efeito da condenação. Quais são os efeitos da condenação? Aqui vocês têm que tomar cuidado. Vocês não podem confundir efeitos da condenação com aquela ideia das penas restritivas de direitos que estão lá. Quais são os efeitos da condenação? Cuidado com as palavras restritivas. Sempre tomem cuidado com as palavras restritivas. Está todo mundo indo de C, inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função, e a perda do cargo ou mandato ou função pública. Valquíria tem no de B. Quais são os efeitos da condenação previstos no artigo 4º?
Luciano foi de B, Vitor foi de B, Vitor Sardinha foi de C, Vitor foi de B, Valkyrie foi de B. Essa questão me gerou uma dúvida aqui, mas... Professor, fiquei na dúvida na C, porque tem um prazo, né? E a C não está especificando o prazo de 5 anos aí. Seria isso? No gabarito, deixa eu só lembrar aqui o gabarito que essa banca colocou. Acho que só está incompleta mesmo essa C. Eu acabei marcando, fazendo ela lá e esqueci de conferir a resposta. Deixa eu achar ela aqui agora. Deixa eu achar essa prova aqui, calma aí. A penetração envolvendo causal, tornar certo envolvendo causal, perda do mandato, a função pública, a habilitação precisa para uma função pública e a perda de cargo do mandato da função pública. Se a gente olhar, todas as duas estão, a outra não fala do prazo. Gabarito letra B. Tornar certa obrigação de indenizar, porque a inabilitação tem um prazo. Beleza? Essa inabilitação tem um prazo. Show? E aquela deixou incompleto. Justamente a letra C deixa incompleto, o Franciele e Vitor. Vocês estão certos. Parece que a B e C estão certos, assim, mas a inabilitação ela tem um prazo. Beleza? Tem um prazo que tem que estar previsto aqui. Não é uma habilitação lá de eterno. Beleza? Deixou muito aberta a questão. Mas foi mantido esse gabarito letra B. Guarda Municipal de Município de Breves. Município de Breves. Galera, vê se está dando para ver aí essa questão. Vou dar um zoom aqui. Município de Breves. Vou ler para vocês. Os crimes previstos na lei de autoridades são de ação penal pública. Só um minuto, Deise. Pode falar aí. Tá levantando a mãozinha aí, pode falar. Deise. Não é Deise, não, é Daiane. Pode falar, Deise é Daiane. minha mãe. Não, não é nada, não. Desculpa. Então tá bom. Vai lá. Qual é o gabarito? Eu quero saber. Os crimes da lei de abuso de autoridade são de qual tipo de ação? Tá todo mundo respondendo aqui. Todo mundo não, né? Adson falou que é A, Franciele C. Incondicionada, ação penal pública incondicionada e cabe ao Ministério Público intervir em todos os atos do processo. Letra B, condicionada e cabe ao Ministério Público intervir em todos os atos do processo. Incondicionada e cabe ao Ministério Público intervir em todos os atos de processo. Condicionada e cabe ao Ministério Público intervir como parte principal no processo. Condicionada aqui, cabe ao Ministério Público intervir como parte principal do processo. Galera, os crimes previstos na lei de abuso de autoridade, a regra delas são o quê? Flávio falou que mudou para C. Incondicionada, e cabe ao Ministério Público intervir na parte inicial do processo. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade, elas são de ação penal pública. Os crimes previstos essa questão é mal elaborada, tá, velho? Meu Deus do céu. Bruno foi de C, incondicionada, e cabe ao Ministério Público intervir na parte inicial do processo.
Galera, gabarito aqui, ele só pode ser a letra A. Por quê? Porque os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. E aqui ficou meio incompleto, mas quando for condicionado, cabe ao Ministério Público intervir em todos os termos do processo. Beleza? Qualquer parte. Lembra que eu falei? Isso que eu falou, né, professor? Que fica lado a lado acompanhando. Fica lado a lado. Ele fica ali só olhando. Ele fica esperando o vacilo. Deu vacilo, ele toma a ação como autor principal. A vítima pediu uma coisa, ele vai lá e pede outra, entendeu? Muda a classificação do crime, entendeu? Ele fica sempre ali, recorre, entendeu? Então, em todos os termos do processo, ele pode, gabarito letra A. Questão mal elaborada, tá? Pô, véio, que aqui tinha que ter colocado, incondicionada. Mas quando for condicionada, cabe a ele condicionar não, como ela for privada, subsidiária da pública, cabe a ele intervir em todos os atos do processo. Elaborada, mal feita. Município de Breves aí, deve ter sido a brevidade de fazer a questão à pressa. Aí outra questão aí de Guarda Municipal de Breves. São penas restritivas de direitos, prevista lá na lei de abuso de autoridade. Eu quero saber das penas restritivas de direitos. O que aqui, que está aqui dentro, que são penas restritivas de direito? Aqui não tem como errar, não, pelo amor de Deus. Cadê a resposta? Cadê a resposta dos fera? Luciano falou que a letra C, prestação de serviço à comunidade, suspensão do exercício do cargo. A Valquíria já saiu da reunião. Volta aí, Valquíria, para responder isso aí. Vamos lá. Vitor falou que a letra E. Vitão falou que a letra A. Valquíria voltou. Responde aí, Valquíria. Sai não, responde aí. A prova do IAS da Polícia Penal tá chegando. Bora. Vitão disse que letra E. Deise falou que a letra E, perda do mandato, função pública e suspensão do exercício. Eu quero saber as penas restritivas de direito. Eu não estou perguntando efeitos da condenação, não, hein? Não confundam uma coisa com outra. Uma coisa são os efeitos da condenação. Outra coisa são as penas restritivas de direito. Ele foi de C, disse que é prestação de serviço à comunidade e suspensão do exercício do cargo. Valquíria foi de B, indenização pelo dano causado pelo crime e inabilitação para o exercício do cargo. Eu estou falando com vocês, cuidado para vocês não confundir. Efeitos da condenação é uma coisa. Eu quero saber aqui quais são as penas restritivas de direito. São outras coisas, é outra coisa. Beleza? Outra coisa. De onde vocês tirou a letra E? O Vitor falou, pera, letra E não, estou corrigindo a fala. Ah, tá. Estou corrigindo a fala, Vitor vai de C. Valquíria mudou para C. Tá, toma cuidado. Uma coisa são as penas, os efeitos da pena. Outras coisas são as penas restritivas de direito. São outra coisa. Eu falei, a banca vai tentar confundir vocês. Falei com vocês, cuidado. Galera, quem marcou o gabarito letra C, acertou. Prestação de serviço à comunidade ou suspensão aí do exercício aí do cargo. Beleza? Show? Estamos quase acabando e a gente vai contar aí a nossos acertos. Calma, tá chegando. Essa aqui é um pouco maior, essa questão. Deixa eu reduzir aqui. Polícia Militar do DF. PMDF. PMDF. Vai lá, responde para mim isso aqui. Lembra da palavra certo aí, hein?
Já passamos 13 minutos aí da nossa média de horário. Tá todo mundo de D, dizendo que manter o preso de ambos os sexos nas mesmas celas do espaço confinado. Charles colocou lá, 30 homens. Pelo amor de Deus. Isso aí não pode, não, hein? Cuidado. Tá todo mundo de D, né? Nos termos da lei de abuso de autoridade, configura o crime de abuso de autoridade, é certo. Manter preso de ambos os sexos na mesma cela, em espaço confinado. Tá todo mundo indo de D? Vitor foi de C, disse que é submeter o preso capturado em flagrante delito interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Quero saber do que é certo aqui. Ô, professor, essa questão aí da letra D aí, no caso, o que não pode manter é, tipo assim, do sexo oposto, igual a questão de 30 homens com uma mulher, é diferente, né? Manter presos de ambos os sexos. Aqui está dizendo manter presos de ambos os sexos. Aqui Homem com homem, mulher com mulher. Na mesma cela ou espaço de confinamento. Manter presos de ambos os sexos. Pelo que eu entendi aqui da questão, é isso mesmo. Manter presos de ambos os sexos. Isso aí. A lei diz ambos os sexos? Isso aí. Cuidado que a lei está querendo dizer de ambos os sexos na mesma cela. Não está querendo dizer os dois. Esse texto da lei é meio complicado. Está querendo dizer você pegar uma pessoa de ambos os sexos e manter na mesma cela. Na mesma cela C assim, mesmo, professor. misturado. Pode não. Acho que é de letra C aí. Submeter o preso capturado em flagrante delito a interrogatório policial durante um período de repouso noturno. Professor, a letra D está falando o seguinte: está falando o quê? Manter os presos, homem com homem, Não. ou mulher com mulher. Ambos os sexos. Ambos os sexos na Sexos mesma cela. diferentes. Não, Ambos os sexos. na mesma cela. O que são ambos os sexos? Homem e Ambos... mulher. Na mesma cela. Pode? Não, professor, ambos os sexos é o mesmo sexo. Não. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela. Se eu falo, Rayane, você vai manter seus alunos de ambos os sexos na mesma sala. Homem e mulher na mesma sala. Ambos os sexos não seriam o mesmo sexo? Não. Ambos os sexos. Nós temos, em tese, 2 sexos, masculino e feminino. Manter ambos os sexos na mesma cela. Pode. Vai lá. Dia Anderson disse que a letra C. Ambos os sexos é homem e mulher. Isso aí, ambos os sexos na mesma cela. Pode? Ambos os sexos na mesma cela? Pode ou não pode? Ô, professor, Oi. se parar para analisar essa C, flagrante delito, Aham. repouso noturno, se estiver na rua, o policial tem uma ocorrência, aí não vai prender o cara, porque está num repouso noturno, se está em prisão flagrante. Então faz mais sentido a C, entendeu? Entendi. Eu penso que é ser porque foi em flagrante delito. O Luciano falou isso mesmo. O Luciano já tá dando um gabarito aqui. É grande Luciano. Luciano é camisa 10, hein? Vou mudar então, porque eu entendi ambos os sexos, eu achei que fosse o mesmo sexo. Não. Se fosse assim, professor, os policiais militares aí no DPJ iam sofrer. Tá aguardando ali até outro dia. Isso aí, galera. Gabarito letra C. É uma das possibilidades que você pode interrogar pelo flagrante delito aí, né? Show? Se ele não tiver em flagrante delito, mas consentir e tiver advogado, tiver acompanhado, aí ele pode ser ouvido à noite. Mas, fora isso, em flagrante delito, ele pode ser ouvido à noite ali, beleza? Gabarito letra C. Show? Já estamos encerrando. 2 questõezinhas para acabar. Polícia Penal de Minas. Rapidinho aí, galera.
Isso que me deixa na dúvida. Achei que poderia prender. Achei que só poderia prender. Não, pode prender e interrogar em flagrante delito, pode. Deve, né? Deve prender, pode interrogar, sim. Vamos lá. Por aqui não tem segredo, não. O Vitor já jogou com a letra C, que os membros do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário são os sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade e podem perder o cargo, mandato e função como efeito da condenação, desde que reincidente em crimes de abuso de autoridade. Isso pode acontecer, se eles forem reincidentes, eles podem perder o cargo? O Vitor falou que sim. Já respondeu a questão e já me respondeu aqui, Vitor, disse que sim. Vamos lá, galera, rapidinho aí pra gente encerrar. Mas essa aula vai subir pro YouTube aí. Vitor Sardinha disse aqui que acha que é a letra A. Vitor Sardinha é de Cachoeiro, né? Mora lá em Cachoeiro. Isso, show de bola, Vitor. É um prazer ter você aqui com a gente. Sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é toda a gente que exerce o mandato, cargo, emprego, função pública de caráter permanente e remunerado. Em caráter permanente e remunerado. Então, tem que ser permanente e remunerado para entrar aqui como abuso de autoridade. Galera, gabarito aí, vamos lá? Caráter permanente, remunerado ou não, Vitor Miranda falou, por eliminação. Bruno Rodrigues disse que é a letra C. Gabarito letra C, galera. Letra C de casa. Isso aí. Tem que ser reincidente aí, beleza? Para perder o cargo. Beleza? Show? Para acabar, a Guarda Municipal de Osasco. Aqui não tem segredo, não, né? Nós estamos estudando sobre esse crime, mas cuidado, pode ser uma pegadinha também, né? É correto afirmar que a conduta de deixar de identificar-se ao preso por ocasião da sua captura ou quando devo fazê-lo durante a detenção ou prisão é um crime de abuso de autoridade previsto no Código Penal? Vitor Miranda? O crime de abuso de autoridade está previsto no Código Penal? Cuidado com a afobação, hein? Cuidado com a afobação. Vitor foi de E, Adson já acompanhou. Cuidado. Acontece, professor. Não terminei de ler. Acontece nas melhores famílias. Vocês estão pagando de... Cadê ele? Hoje ele não está aí, não. Precoce. Como é que cadê ele? Hoje ele não está aí, não. Deve estar trabalhando. Ah, tá tomando... O que ele falou lá que gosta de tomar? Neston. Neston. Aqui é o lugar de errar. Isso aí, Flávio. Aqui é o lugar de errar. Cuidado com a pressa aí na hora da prova. Galera, aproveitando isso aí, o Vitor já puxou o bonde para ver se vocês estão espertos. Eu sei que o Vitor só fez isso para ver se vocês são espertos. O dia de fazer prova, vocês têm que entender que é o dia de fazer prova, tá? Então, sem pressa, esquece o mundo. Quem tiver que namorar, namora depois. Esquece tudo. É o dia de fazer prova. Buscar no mínimo 80%. No mínimo 80%. 9 de 2019. Beleza? 10 questões aí. Eu quero saber, ó. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quero saber aí, galera, a quantidade de acertos aí. Flávio falou 9 de 10. Glória a Deus. Adson, 8 de 10. Franciele, 8 de 10. Charles, 7 de 10. Valquíria, 8 de 10. Luciano, 9 de 10. Vitor, 8 de 10. Vitor Miranda. Bruno, 7 de 10. Todo mundo aí de bom. Todo mundo indo de bom, né? De Anderson, 7 de 10. Rayane, eu não lembro. Contei. Vitor Sardinha contou 6 de 10. Ainda tá no bom. A gente tem 6 a 10 aí, bom. De 7, 10 é ótimo. De 1 a 5 tem que dar uma melhorada. A Rayane falou, acho que foi 7 de 10. Isso aí, tá bom. Então, galera, a gente tem que lutar aí para no mínimo 80, tá? No mínimo 80 nas próximas provas.
Daisy disse, Daiane, estou aprendendo. Entendi. Show de bola. Essa é a ideia. Galera, próxima prova, eu acredito que é IASES. Depois a gente vai ter Polícia Penal aqui no estado. E lá para o meio do final do ano deve ter Polícia Civil. Então, vamos ficar... Aí tem aquela palavra aí para encerrar, né? Tem aí o link da aula. E tem uma palavra aqui, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Galera, a gente está próximo já de uma prova. Vai ter alguma aula sobre... Sim, ECA. Nós vamos ter lá sobre o... Eu esqueci o nome da lei agora. Mas a gente vai ter todas as aulas aí referente ao IAS. Pode ficar tranquila. Além dessas, né? Galera, a gente tem que... Já vou dar a palavra aí, Rayane. A gente tem que... Essa palavra aqui que eu li para vocês trata da gente confiar nas promessas, né? Abraão era um cara aí que tinha muitos anos promessas do Senhor. E a gente tem que confiar nas promessas e acreditar que vai dar certo, obedecer, fazer a nossa parte, se esforçar. Tiago está online aí, senti falta de Tiago respondendo as questões, hein, Tiagão? Acreditar, a gente está debaixo das promessas e vai dar certo, beleza? Tudo vai dar certo, se a gente fizer a nossa parte. Pois não, Rayana, pode falar? Tá gravando ainda, né? Tá. Fala, professor, tô aqui ainda. Beleza. Cuidado que vai pro outro. Deixa eu parar a gravação, gente. Deixa eu parar a gravação aqui, vocês falam. Calma aí. Vou falar, Rayane.